Salve rapaziada, beleza? Galera, recentemente em um dos grupos do WhatsApp aí, depois que eu divulguei um vídeo meu, surgiu uma questão sobre diferença de traçado. Era um vídeo meu andando de 300 contra uma Ninjinha 250 e surgiram algumas dúvidas em relação ao traçado que eu fazia, ao traçado que o outro piloto fazia. Então eu resolvi gravar um vídeo falando exclusivamente sobre traçado. Eu sei que é um negócio que muita gente tem dúvida, a discussão que gerou no grupo me mostrou isso, muita gente tem algumas dúvidas sobre qual traçado utilizar ou não. Então eu resolvi fazer um vídeo explicando para vocês a diferença entre traçados, por exemplo, um traçado rápido quando você está querendo virar tempo, seja no classificatório, seja no track day para baixar tempo, a diferença entre um traçado defensivo e um traçado ofensivo, quando você quer passar alguém ou quando você quer defender a sua posição em uma corrida, num track day, seja lá o que for. Então eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. E galera, tem muita coisa para falar sobre isso, talvez esse vídeo fique muito longo. Vou dividir em 4 tópicos principais essa explicação, então eu vou deixar na descrição 1 minuto de cada um desses tópicos, mas se possível eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, porque eu tenho certeza que vai ter coisas que você não sabia, que você pode aprender alguma coisa com isso. Então eu acho que vai ser bem legal, eu acho que ia ser bem útil se você conseguisse assistir esse vídeo inteiro. E galera, esse vídeo deu trabalho, eu geralmente faço os vídeos assim bem despojado e tudo, que nem eu tô gravando agora, assim, um vlog segurando a câmera mesmo, mas eu tentei fazer um roteiro para esse vídeo, eu tentei deixar uma explicação bem didática. Então se vocês puderem me ajudar, deu muito trabalho fazer isso aqui, se vocês puderem me ajudar e divulgar esse vídeo, compartilhar no Facebook, em grupo de WhatsApp da galera que anda de moto com vocês iam me ajudar bastante. Além, claro, sempre se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso também ajuda bastante na divulgação do canal. Beleza, galerinha? Então, eu tô com meu celular aqui só pra eu conseguir seguir aqui alguns pontos que eu acho que eram interessantes a gente falar. E pra começar o vídeo então, que nem eu disse sobre dividir em 4 pontos principais, a gente vai falar sobre, primeiro, o que é o traçado, qual é a diferença de um traçado de pista seca e pista molhada, a diferença entre um traçado ofensivo e defensivo, e como você faz para escolher o melhor traçado. Então galera, para começar, o que é o traçado? Quando a gente vai andar na pista, seja num track day, seja numa corrida, num treino classificatório, o nosso objetivo basicamente é baixar tempo. Então é conseguir fazer o tempo de volta o mais rápido possível. Traçado é basicamente a linha imaginária que vai nos dar o melhor caminho para a gente buscar esse tempo. De uma forma assim bem resumida, o traçado é isso. Então o nosso objetivo na pista é sempre percorrer o menor caminho na maior velocidade possível. Com isso, no final da volta a gente vai ter uma volta rápida. Dito isso, essa introdução inicial sobre o que é um traçado ou não, a gente começa a poder discutir a diferença entre traçados. Para começar, assim, de forma bem simples, eu fiz um desenho aqui. Vamos pensar o seguinte, galera, ó, imagina que a gente tem essa curva aqui. Então imagina que a gente está vindo de uma reta, então o piloto vem da reta, ele tem essa curva à esquerda para fazer. Qual seria o melhor traçado para seco, para piso seco? A curva consiste basicamente em alguns fatores. Seria a aproximação da curva, então você está vindo aqui na reta, seja lá o que for. Geralmente você tende a ficar do lado oposto da curva, então uma curva para a esquerda você já vai vir se mantendo na direita da pista. Você vai ter o ponto de frenagem, então você vem, imagina que aqui mais ou menos assim você já começou a frear. O próximo ponto seria você ver onde vai ser a sua entrada de curva, então você vai desenhar uma linha imaginária aqui e vai imaginar que, por exemplo, aqui você está começando a fazer a curva. Nesse ponto, então imagina que aqui ó, na entrada da curva, o próximo ponto que você tem que observar é o ápice da curva. Onde é o ápice da curva? Seria mais ou menos aqui para uma curva dessa. O ápice seria o ponto mínimo aqui. Imagina que você tem aqui ó, o ponto de entrada da curva, e eu vou deixar essa outra moto como o ponto de saída da curva. Então você vai traçar uma linha entre o seu ponto de entrada e o ponto de saída, e o ápice da curva é bem o meio desse ponto. É aqui que você quer passar. Existem técnicas diferentes de ápice adiantado, ápice tardio, esse tipo de coisa. Eu não vou focar nisso nesse vídeo, eu vou tentar focar só em traçado, mas se vocês acharem interessante, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, beleza? Mas então vamos lá. Você fez a aproximação para a curva, se manteve no lado oposto da curva, iniciou a sua frenagem, fez a identificação de onde é o ponto de entrada da curva, vai procurar o ápice da curva, então você vai buscar o ápice da curva. Aqui você vai começar já a ter o ponto de reaceleração e você vai focar na sua saída de curva. Então aqui você já começou a reacelerar e você vai saindo para lá. Essa seria a explicação básica do que seria um traçado do seco. Você vem por aqui, contorna a curva e vai sair por ali. Diferente disso, então, eu vou pegar essas canetas aqui só para explicar algumas coisas. Então vamos imaginar que o traçado você veio aqui, fez a entrada de curva aqui,
e aqui. Imagina que, de forma bem grosseira, esse é o traçado pro seco. O que acontece numa pista, galera? Toda vez que os pilotos passam pela pista, o pneu vai soltando, o pneu vai se desfazendo. Então a borracha do pneu começa a meio que se fundir com o asfalto. Então imagina que toda volta a galera passou aqui, passou aqui, passou aqui. O que vai acontecendo? O asfalto nesse trecho aqui, ele vai ficando mais emborrachado por causa do pneu mesmo, por causa da borracha do pneu. Ou seja, quanto mais isso acontece, quanto mais emborrachada a pista é, ótimo, quando está seco. Então a pista vai ter cada vez mais gripe por causa da borracha do pneu. Só que, se começa a chover, o oposto acontece. Essa borracha que está nesse rastro aqui, ela tende a escorregar quando molhada. Então isso aqui que antes estava uma maravilha de gripe no seco, na chuva vai virar um sabão. Então, qual é a primeira principal diferença de traçado entre chuva e seco? Eu vou falar o que eu gosto de fazer, gente. Traçado, assim, existem algumas regras e tudo, mas não existe nenhuma verdade absoluta, tá? Então, tem traçados que as pessoas vão fazer de um jeito, tem traçado que outras pessoas vão fazer de outro jeito. Eu vou falar o jeito que eu prefiro fazer, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui as canetas simulando o que seria um traçado de seco. Beleza? Como eu faço esse tipo de coisa se eu estou andando de moto na chuva? Vale lembrar também que esse traçado, eu estou dando exemplo de moto aqui porque é o que eu mais ando e tudo, mas traçado vai valer para kart, vai valer para carro, vai valer para qualquer coisa que você esteja correndo numa pista. Beleza, rapaziada? Então vamos imaginar que eu estou na chuva aqui. A primeira coisa, aquela aproximação de curva que a gente faz, eu não vou fazer tão no canto aqui. Por quê? Aqui eu já tenho borracha. Então, por exemplo, imagina que aqui no final dessa caneta é onde eu estaria finalizando a minha frenagem, ou melhor, iniciando minha frenagem, e finalizaria mais ou menos no final dessa outra caneta aqui. Se eu frear muito forte nesse trecho que a pista está emborrachada, eu posso escorregar, eu posso perder uma frente, a moto pode deslizar demais, enfim. Então, essa área da pista aqui é uma área que a gente quer evitar, justamente porque tem a borracha. Então eu faria a minha aproximação da pista bem mais pro meio, ou um pouquinho pro canto só, não tanto, um pouquinho só, aqui fugindo daquela área emborrachada, e ao invés de eu começar a minha frenagem nessa caneta, eu começaria ela antes. Por quê? Eu tô fugindo da borracha e eu consigo ter uma frenagem mais suave. Desse jeito, eu vou freando mais tranquilo, ao invés de eu ter a minha entrada de curva aqui, eu vou atrasar ela. Eu vou entrar na curva depois do traçado normal. Por quê? Se eu entrar aqui, eu vou inclinar minha moto em cima da borracha que está molhada e está escorregando. Se eu atrasar a minha entrada de curva para fugir dessa borracha, aqui sim eu posso inclinar um pouco mais a minha moto e aí eu vou ter a minha reaceleração, o ápice que antes era mais para cá, eu vou buscar ele mais para fora. Por quê? O ponto que eu estou inclinado com a moto, eu já não estou mais na borracha. E eu vou passar por esse ponto quando eu já estiver levantando a moto. Então, ao invés de eu ter aquela saída de curva mais espalhada, eu sairia mais por dentro nesse ponto. Deu para entender a diferença? Então, ao invés de eu fazer esse traçado aqui de seco, eu vou atrasar, eu vou começar a frear antes, eu vou frear mais devagar, eu vou ultrapassar a minha entrada de curva e eu vou atrasar ela. Eu vou entrar na curva mais ou menos por aqui, a fim de evitar a borracha da pista. Deu para entender essa primeira diferença de traçado entre chuva e seco? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Beleza? Então vamos para o próximo tópico. Bom, galera, vamos falar agora sobre traçado para virar tempo e traçado defensivo. Beleza? Eu acho que para virar tempo já deu para ficar bem claro, né, nessa primeira explicação sobre o traçado. Então você tem os passos da curva: aproximação, frenagem, identificação da entrada da curva, ápice da curva, reaceleração e saída de curva. Beleza? Essa dica vai valer para você virar tempo, essa é a dica do traçado rápido. Agora vamos imaginar a seguinte situação, que em uma situação de corrida ou de um track day, que você queira defender sua posição, qualquer coisa assim, você pode ter que se defender de algum piloto. Quando você está no traçado defensivo, vale frisar que você está priorizando a sua posição ao invés do tempo. Então você está mais preocupado em manter a sua posição, você está mais preocupado em que o piloto que está atrás de você não te ultrapasse, do que em de fato virar tempo. Porque briga na pista atrasa. Então sempre que você vê numa corrida, imagina que eu só tenho duas motos, imagina que essa aqui é a moto que está em primeiro lugar. Se esses dois pilotos começam a brigar entre eles, a tendência é que esse aqui abra e esses dois fiquem para trás, tá? Então isso faz parte da estratégia da corrida que você está usando. Por exemplo, se o cara da moto vermelha chegou em você e você tá na moto verde,
Se ele chegou em você, é porque ele tá mais rápido que você. Imagina que nesse cenário aqui, às vezes é mais interessante que você deixe ele passar, que você facilite a passagem, porque se ele tá mais rápido, você vai ter a referência dele, então a tendência é que ele te puxe, você vai andar mais rápido, e assim, vocês dois podem buscar o primeiro lugar. Então, não existe regra, já falei isso, eu provavelmente fale mais algumas vezes ao longo do vídeo, não existe uma regra absoluta sobre traçado, tá? Isso vai mudar muito da estratégia, se numa dessas, por exemplo, você vai decidir se vale a pena você ceder a posição para tentar brigar com o primeiro lugar, ou se não, você fala, o primeiro já tá muito longe mesmo, então compensa mais eu defender a minha posição e garantir um segundo lugar do que um terceiro. Então essa briga aqui, o traçado defensivo que você vai fazer com que o piloto que esteja em primeiro vá embora, mas ainda assim para você é interessante isso. Então por mais que vocês fiquem mais lentos, você vai conseguir manter a sua posição. Então dependendo da estratégia que você estiver buscando, isso pode ser interessante, beleza? Mas vamos falar então como a gente defende uma posição. Vamos imaginar a seguinte situação assim. Esse piloto verde tá vindo na frente na reta, então eles dois estão vindo na reta. Imaginando no cenário de traçado seco que eu dei de exemplo até agora, imagina que mais ou menos nesse ponto aqui seria a frenagem, certo? Então, se eu começo a frear aqui, eu vou vir freando. O piloto que está atrás, ele pode simplesmente jogar a moto por dentro e retardar um pouco a frenagem. Então, quando esses dois pilotos chegassem na entrada de curva, vamos dizer que seja mais ou menos aqui, o piloto que está por dentro, que está tentando fazer a ultrapassagem, é interessante que ele fique do lado do piloto que ele está ultrapassando. Nem que ele passe muito, nem que ele fique atrás. Às vezes ficar do lado é uma boa estratégia. Por quê? Imagina que aqui é a entrada de curva. E eles estão lado a lado porque esse piloto retardou a frenagem. Esse piloto que está tentando fazer a ultrapassagem por dentro, ele tem menos tangência para fazer a curva. Ele vai fazer essa curva mais devagar. Uma vez que ele esteja do lado do piloto que ele está ultrapassando, eles vão vir juntos. Então, esse piloto, por mais que tenha mais tangência para fazer a curva, não vai conseguir tangenciar ainda, porque esse piloto vermelho está na frente, certo? Então, numa dessas, esses dois vão fazer a curva mais ou menos juntos, e a preferência vai ser de quem está por dentro. Lembra, um bom traçado é a gente rodar o maior... Lembra que o bom traçado é a gente fazer a volta o mais rápido possível, economizando pista? Esse piloto está economizando pista. Então, por mais que esse tenha vindo mais rápido, ele vai ter que reduzir para conseguir entrar e fazer a curva junto com ele. E aí a preferência é de quem está usando menos pista. Então, eles vão fazer essa curva juntos, mas a tendência é que na saída o piloto da moto vermelha saia na frente, tá? E por que então é importante ele ficar do lado? Imagina a seguinte situação. Eles estão aqui, e aí eles vieram juntos na frenagem, veio. Quando chegar na entrada da curva, imagina que esse piloto passou muito desse. O que vai acontecer? Esse piloto não tem tangência tão boa quanto esse para fazer essa curva, certo? Então nesse cenário acontece o que a gente ia chamar de X. Esse cara aqui, como ele está sem tangência, ele vai ter que fazer a curva mais devagar. Então, enquanto ele vai entrar para fazer a curva, esse aqui que tangenciou melhor, vai passar ele por dentro. Então, não adianta nada ele passar, o piloto da moto vermelha vir por dentro, sendo que ele vai espalhar mais essa curva, e na saída a preferência vai ser para o piloto da moto verde. Não vai adiantar. E o mesmo vale para se você colocar a moto aqui por dentro, mas na frenagem você tiver muito para trás, moto de pista não tem retrovisor, galera. Então esse piloto aqui não vai nem tomar conhecimento desse. A responsabilidade na pista de ultrapassagem é sempre de quem está atrás, porque quem está na frente não sabe o que vem atrás, e ele não se preocupa também. Nesse cenário, se ele não sabe que essa moto está aqui, chegou no ponto de entrada de curva, ele vai simplesmente inclinar a moto dele e entrar aqui para fazer a curva. Numa dessas, pode acontecer um acidente, você pode errar uma frenagem, ele pode te fechar porque ele não te viu, que a gente chama de fechar a porta, algo nesse sentido. Então, uma boa estratégia para você chegar na ultrapassagem é que no ponto da entrada de curva você esteja do lado dele. Você vai segurar ele para fazer a curva mais devagar porque você está sem tangência e ele não vai ter muito como defender. Então, numa situação dessa, como que você faz a defesa da posição? Se você é o piloto que está na frente, você não vai vir aqui tão por lado de fora, você vai vir mais para dentro. E aí o piloto que estiver aqui não vai conseguir te passar. Por quê? Se ele tentar te passar, se você estiver do lado de dentro, a única alternativa que ele teria seria tentar te passar do lado de fora. E aí cai na mesma situação do que eu já falei. Você vai chegar aqui, você vai estar do lado de dentro, você vai usar menos pista, você vai sair na frente.
Deu para ter uma visão geral de como funciona isso? Uma outra coisa que eu queria falar sobre traçado, rapaziada, eu vou aproveitar aqui, eu tenho aquele outro papelão lá que eu vou colocá-lo aqui junto, porque eu já fiz um desenho para aumentar a explicação. E se você for de São Paulo, se você gosta muito de automobilismo, você já se ligou no que eu tentei fazer aqui, né? Reta, curva para a esquerda, curva para a direita, curva longa para a esquerda. Sim, isso aqui, gente, é o final da reta de Interlagos, pelo menos na minha cabeça. Esse aqui é o S do Senna e a gente faz a entrada da curva do Sol. Por que que eu coloquei isso aqui? Vamos voltar para a primeira explicação de traçado. Toda vez que a gente fala de traçado, a gente tem um conceito na pilotagem que chama Slow In, Fast Out. O que significa? Em tradução literal, significa entrar devagar para sair mais rápido. Toda vez que você estiver na pista e você tiver uma sequência de curvas, você sempre vai priorizar a última curva. Isso é uma regra, beleza? Então, tem mais de uma curva, você vai priorizar a última curva. O que a gente estava falando sobre o traçado até agora? Eu vou colocar as canetas aqui de volta. Até então, o traçado que a gente tinha desenhado aqui, para essa curva, quando não existia essa outra curva, seria mais ou menos isso aqui, certo? A gente faz a aproximação, frenagem, entrada de curva, busca o ápice da curva, saída de curva, certo? Esse era o cenário que a gente tinha até então. Só que o cenário que a gente tinha até então era de uma única curva e depois vinha uma reta, qualquer coisa nesse sentido. Agora o nosso cenário é outro. A gente tem uma curva para a esquerda seguido de uma curva para a direita, certo? Então, slow in, fast out. A gente vai priorizar essa curva aqui, não mais essa. E o que isso significa na prática? Isso vai ser parecido com aquele traçado que eu expliquei sobre chuva, tá? Mas o que você vai ter que fazer quando for assim? Para você fazer essa curva, o ponto, o ápice dela seria mais ou menos aqui. Vamos colocar que seja aqui. O ponto de saída dessa curva seria mais ou menos aqui. Para quem conhece Interlagos, gente, isso aqui, por mais que seja uma curva, é uma curva de muito alta velocidade. Então a gente vai considerar como uma reta, tá? Vamos imaginar que esse seja o ápice da curva, esse seja o ponto de saída. Então, onde deveria ser o meu ponto de entrada? Mais ou menos aqui. Vamos imaginar isso? Então, quando a gente fazia só essa curva no primeiro exemplo, aqui era o nosso ponto de saída, certo? Só que se o nosso ponto de saída for aqui, a gente está matando essa curva. A gente vai chegar nela sem tangência para fazer ela direito. Então, no cenário que a gente tinha, veio, aproximou, freou, identificou a entrada de curva, buscou o ápice, saída de curva. Fazendo esse cenário, aqui eu vou ter que levantar a moto e já inclinar ela para fazer a próxima curva. Eu vou fazer essa curva sem tangência nenhuma. Eu vou sair mais devagar. O que isso significa na prática, tá? Para quem conhece Interlagos, logo em seguida a gente tem a curva do Sol e a reta oposta. Então, se você fizer essa curva errada aqui, se você fizer esse traçado errado, você vai matar a curva do Sol e a sua reta oposta inteirinha. Você vai perder, sei lá, 3, 4 segundos na volta. Então, qual seria o traçado ideal para a gente fazer nesse cenário? A gente viria aqui por fora. Então, aqui essa parte inicial é a mesma coisa. Faz a aproximação, inicia a frenagem. Na hora que a gente busca a entrada de curva e o ápice da curva, a gente não vai buscar o ápice e já acelerar buscando aquela saída de curva. A gente vai fazer essa curva aqui colado na zebra e vai se segurar por dentro. Ou seja, a gente está fazendo mais lenta essa curva, porque aqui no ponto que a gente começaria a acelerar e espalhar, a gente vai ter que dar uma segurada, a gente vai ter que se manter por dentro. Então, fez a curva, mantém a moto aqui do lado de dentro, e aí aqui a gente tem o nosso ponto de entrada de curva. E aí agora sim a gente vai entrar na curva, buscar o ápice, saída de curva e vai para a reta. Esse é o traçado certo. Então, se tiver 2, 3, 4 curvas, você sempre vai priorizar a última curva, nunca a primeira. Você vai entrar devagar e sair rápido, ao invés de entrar rápido e sair devagar. Deu para entender, galera? Bom, galera, dito tudo isso, então, como a gente faz para escolher o melhor traçado, né? Assim como eu já disse 1 milhão de vezes, não existe verdade absoluta. Cada traçado você vai ter que decidir de acordo com a sua necessidade naquele momento, naquela volta.
Não existe nenhuma fórmula mágica que vai funcionar para qualquer tipo de curva, em qualquer tipo de pista, em qualquer tipo de traçado, seja seco ou molhado. Isso não existe. O traçado que você fez em uma volta não necessariamente vai ser o mesmo que você vai fazer na volta seguinte. Traçado rápido para virar tempo é uma ótima escolha quando você está fazendo um classificatório ou quando você está buscando um piloto que está na sua frente, ou quando você está buscando um tempo no track day. Nesse cenário vale a pena você buscar o traçado mais rápido possível. Seja para classificar numa posição melhor, para tirar a diferença do piloto que está na frente, para buscar tempo no track day, seja lá o que for. Agora, aquele exemplo que eu tinha dado mais cedo, né? Imagina que se você está em segundo e o piloto que está em terceiro está mais rápido que você, se você ficar no traçado defensivo, você vai ser mais lento, né? Então você podia garantir um segundo lugar fazendo traçado defensivo, você pode ceder a posição para ele tentando buscar o primeiro lugar, então tudo isso varia. Vai depender do que você quer naquele momento, para aquela volta, o que é mais interessante, pensando a longo prazo, pensando em pontuação, pensando em... às vezes só um track day mesmo que seja. Então tudo isso varia e varia muito, galera. Então não existe o traçado ideal. Existem algumas regras que a gente pode seguir, mas o traçado ideal que vai valer sempre para todas as curvas não existe. Beleza, galera? O vídeo eu acho que acabou ficando até um pouco mais simples do que eu imaginei, na verdade. Eu acho que esse exemplo do desenho aqui deve ter ficado bem didático. Mas se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou responder todo mundo, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Confere aí se você deixou o gostei. Se inscreve no canal, clica no sininho. E lembra de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que anda de moto, mandar naquele grupo, esse tipo de coisa. Porque vocês vão me ajudar bastante, rapaziada. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou qualquer coisa que vocês queiram sugerir, deixa aqui embaixo também que eu vou ver. E galera, obrigado todo mundo que assistiu. Eu espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa na vida de vocês nessa explicação assim simples, mas eu acho que deu para passar o que eu queria. Beleza, galerinha? Obrigado de novo todo mundo que assistiu. Um abraço, até a próxima e falou!